João, dentro disso que o JJ respondeu, tem a questão tarifária que talvez seja a maior dúvida e o maior ponto de cautela do mercado hoje, seja em relação à questão tarifária. E aí, para explicar também para o investidor que está nos assistindo, por que, que há essa preocupação, segundo os analistas, é porque quando você tarifa, né, um item importado, você tem o perigo de aumentar o preço, né? Você diminui a oferta de produtos dentro do país e aí você aumenta o preço, né? Isso gera inflação. Como é que você está vendo essa cautela? Hoje a gente teve, né? Por acaso aqui estamos no dia da gravação, a gente teve a matéria do Washington Post e o Trump negando a matéria Sim. do Washington Post, o Washington Post dizendo que ele teria uma política mais soft, né, de tarifas, e ele negando, dizendo que não. Queria sua opinião sobre isso, queria saber como é que você vê esse cenário, principalmente em relação às tarifas versus essa perspectiva que o JJ passou de mais lucro para as empresas com menos tributação. Tá. Eu acho que tem dois pontos aqui. O primeiro deles é o Trump, ele é um cara que ele usa esses mecanismos para ele ganhar leverage, ganhar alavancagem em cima de negociações. Então ele não vai topar essa leitura do Washington Post, ele precisa manter a sua postura dura, porque isso daí realmente já tem causado algumas mudanças, inclusive no cenário geopolítico, né? Seja lá na Europa, no Canadá, Sim, hoje também, a questão do Trudeau. Então, ele sabe que ele tem essa alavanca na mão. Eu fico um pouco menos preocupado. Eu não acho que... Bom, primeiro, a ideia dele tributar os produtos chineses em especial, né, seriam ali os mais... o alvo mais direto. Os produtos chineses, o quantum dos produtos chineses que entram nos Estados Unidos, ele é um quanto de produtos mais baratos. Uma tarifação a mais não gera a inflação que o mundo acha que vai acontecer. Vamos lá, vídeo que aconteceu no primeiro governo aí do Trump. Então não me parece que esse mecanismo ele é tão direto assim na economia. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, logicamente, a China também ela sabe dessa sua situação. E ela precisa fazer uma coisa. O que eles vão fazer? Escorregar o câmbio. Já está acontecendo. A China vai soltar o yuan. Sim. E a hora que ele solta o yuan, ele vai dar um jeito de adaptar ali as empresas locais. E vamos dizer, essa transferência de preço, ela não vai ser tão direta assim para a economia americana. Certo. Não vai ser daí que a inflação pode brotar nos Estados Unidos. Tá? Para mim, a inflação nos Estados Unidos ela brota por conta da shadow economy, né? Daquela economia das sombras, a economia de serviços. Então você tem uma economia de serviços muito robusta hoje, e aí uma economia das sombras, essa shadow economy, principalmente no segmento de crédito. Então hoje quem financia a economia americana não são os bancos, são todos os fundos de investimento, dinheiro de plataforma que empresta para cá, para lá. Você tem uma turma ali muito linkada à economia informal, que está ganhando rios de dinheiro, né? Você anda lá em Miami, você só vê Lamborghini para todo lado. Então, tem essa turma que a gente não consegue mensurar, e tem também, dentro dessa economia que ainda, vamos dizer, agora talvez deixe de ser tão das sombras, mas o pessoal de criptomoedas que também ganhou muito dinheiro. Isso daqui foi extremamente inflacionário nos Estados Unidos, sem contar os aportes não, vamos dizer, a injeção de dinheiro que o governo Biden fez ao longo desses últimos anos, dinheiro nas mãos das pessoas, né? Pacote de ajuda aqui, ajuda ali. Sim. Então, me parece que isso daqui foi a causa da inflação do último ano. Certo. Né? Então, se você olha, por exemplo, quando você explode a inflação americana, o que foi muito resiliente e continua resiliente? Moradia, aluguel, preço de aluguel. Aluguel em lugares bons continuaram a subir. Continuam a subir, mesmo com os mortgages disparando, enfim. Você tem toda essa dinâmica que vamos dizer, desfavorável e que pode aí impulsionar a inflação. O mercado ele está um pouco assustado, inclusive. Se a gente olhar essa dinâmica do pós-eleição,
né? Os juros nos Estados Unidos, o título de 10 anos disparou, voltou a bater lá os seus 4,60 e por ali ficou, não está querendo ceder. Justamente nessa esteira de que a inflação pode dar vamos dizer, um respiro nessa virada de ano. Aí o que a gente vai precisar ver é se as políticas do Trump, principalmente ligadas à questão da energia, elas vingam, né? Se ele vai conseguir, de repente, estimular a energia, e se essa shadow economy enfraquece de alguma forma. Né? Não me parece o cenário base. Né? Acho que isso vai continuar empurrando a economia americana com muita força, e aí vamos precisar de um Trump menos gastão, e vamos precisar de um Trump olhando para esse lado da energia para que essa inflação ceda, ou se mantenha pelo menos estável aí nos próximos meses. Que essa é uma particularidade do Trump também, né? Ele traz uma bandeira de direita, mas é expansionista em gastos, né? Ele tem essa... Um novo partido republicano, talvez? Talvez, né? Um equilíbrio. Eu acho que tem uma leitura que é um pouco, até um pouco deturpada também do primeiro governo dele, porque quando ele veio no primeiro governo e ele colocou os impostos lá embaixo, todo mundo acendeu e falou, não, porque o Trump ele é expansionista e ele não quer nem saber, ele não vai conseguir captar recursos, etc, etc. Mas a gente tem que olhar que os impostos corporativos nos Estados Unidos já é uma pequena parcela da arrecadação americana já há um bom tempo. E uma mudança, inclusive agora, ela tem um efeito marginal muito pequeno na arrecadação da Receita Americana. Né? A maior parte da arrecadação vem ali da parte do imposto de renda da pessoa física, tem mais essa parte de tarifas também, que é um pedacinho, não é tão grande, mas tem um pedacinho ali de efeito. Enfim, eu não sei o quão ruim seria se a gente tiver um Scott Bessent, de fato, disposto a levar esse déficit americano de volta para casa dos 3%, eu acho que os Estados Unidos pode sair muito bem nessa curva.